Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. A personagem de hoje é Crátilo, e a nossa convidada é Luísa Buarque, do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O meu nome é Fernanda Pio e está comigo para a entrevista Gabriele Cornelli, e na produção Gustavo Gomes. Saudações a todas e todos que nos ouvem. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Queria agradecer muito a vocês pelo convite e saudar essa iniciativa da Arcai de fazer essa mistura de entrevista com, conversa acadêmica. Eu ouvi os podcasts anteriores e achei todos muito interessantes. Então, muito obrigada mesmo pelo convite para participar. Muito obrigado a você, Luísa Buarque, por estar conosco hoje. É um grande prazer te rever por essas ondas assim do nosso rádio inovador do podcast. Eu queria, como você sabe, nós somos pessoas muito curiosas aqui na Arcai, né? E a primeira coisa que a gente quer saber um pouco é sobre como é que você chegou ao lugar de professora de filosofia antiga da PUC-Rio. Qual é um pouco a tua trajetória, o que te levou, despertou o teu interesse pela filosofia antiga, pelos estudos clássicos em geral? Conta um pouco de você, Luísa. Bom, o que me despertou o interesse pela filosofia antiga foram meus professores, né? Os professores de filosofia que eu tive a sorte de ter ainda garota no ensino médio. Com 14 anos, o meu primeiro professor de filosofia foi o Luiz Felipe Belintani Ribeiro, e ele ainda era bem jovem, era um jovem mestrando no IFIX, e foi dar aula na escola onde eu estudava e nos introduziu ao pensamento dos pré-socráticos, enfim, Platão, Aristóteles, daquele jeito magnífico que ele já tinha na altura, né? O Luiz Felipe Belintani Ribeiro é um professor excelente, e depois dele tive a também grande sorte de ter aula com o professor Fernando Santoro, professor Rodrigo Dantas, falo tanto Rodrigo, esqueci o sobrenome por uns instantes, excelentes professores, e todos já tinham uma inclinação, especialmente o Luiz Felipe e o Fernando, uma inclinação a apresentar a filosofia grega aos seus alunos, né? Então, eu acho que essa foi a grande porta de entrada para esse mundo, e a partir da filosofia grega, fui me interessando pelos estudos clássicos de uma maneira geral, entendendo que a filosofia antiga precisa andar de mãos dadas com a história antiga, com as letras, os estudos literários, enfim, e foi por aí. Esses professores que despertaram o meu interesse num primeiro momento. Depois entrei lá para o IFIX, né, comecei a cursar filosofia, e aí fiquei bastante confusa, porque eu gostei de muitos professores de muitas áreas diferentes. Não pensei de cara em me especializar em filosofia antiga de modo algum. Aliás, eu tinha muita angústia com essa ideia da especialização. Eu adorava estudar filosofia moderna, filosofia contemporânea, filosofia, enfim, outros tipos de filosofia também, outras tradições, né, as poucas com as quais eu tive contato, outras tradições filosóficas que não a europeia. Na época eu me lembro que eu tive uma excelente professora de filosofia chinesa e indiana também. Enfim, eu gostava de ir expandindo, abrindo assim os horizontes, e não queria me especializar em nada. Então, quando cheguei na pós-graduação, foi uma certa crise, né? Para onde eu vou? Por que eu tenho que escolher uma coisa só e tal? Mas acabei tendo que escolher e acabei ficando muito contente com essa escolha, no fim das contas. Certamente. Quando você fala de fixo, ela não é FRJ, né, Luísa? Ah, sim, desculpa. Não, é só para a gente lembrar. Assim. É o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Exato. História. É muito legal perceber esta tua paixão assim ampla, digamos assim, né, que vai colocando a filosofia grega dentro de um contexto filosófico, tanto da tradição ocidental quanto não ocidental.
conta um pouco mais sobre como você vive este lugar de filosofia antiga hoje, num contexto que é mais amplo. Olha, eu continuo um pouco com essa crise de querer estudar muitas coisas e não ter tempo de ler tudo que eu gostaria de ler. Mas, recentemente, eu fui entendendo que há alguns paralelos possíveis entre a filosofia antiga. Em primeiro lugar, assim, é muito difícil, isso eu já falei um pouquinho antes, né, mas repito, é muito difícil separar a filosofia antiga da literatura antiga de uma maneira geral, né, especialmente para quem estuda Platão, como eu, né, aí eu também não quero generalizar, mas para quem estuda Platão fica um pouco difícil, porque a gente vai vendo que há uma questão de intertextualidade muito forte, e aí a gente começa a se interessar por outros autores gregos anteriores ou contemporâneos a Platão que não são considerados propriamente autores da tradição filosófica, né? Mas, além disso, recentemente eu fui percebendo, por causa do contato com colegas e, enfim, interesses que têm aparecido entre os próprios alunos e alunas, entre os colegas, eu fui começando a perceber que outras tradições filosóficas também nos ajudam a compreender melhor ou a ter uma porta de entrada diferente para a filosofia e para a literatura gregas, e a talvez abordá-las de uma maneira distinta. Então, por exemplo, eu tenho procurado estudar na medida do possível filosofias africanas e tenho percebido que há muitos pontos de contato, né? Então, eu ainda estou engatinhando nesses estudos, mas estou vendo que muitas vezes há aproximações mais fortes entre não só o contexto sociocultural daquela época, né, e outras sociedades não europeias, outros contextos socioculturais não europeus, como também a questão religiosa, né? Por exemplo, parar de falar de maneira tão abstrata e dar um exemplo, assim, como entender o politeísmo grego, né? Como é que a gente pode, a partir de uma ótica tão marcada pela ideia de unidade, pelo monoteísmo, que é a nossa atualmente, nessas culturas, a nossa, enfim, nossa de quem, né? Mas a gente costuma estudar a filosofia grega a partir de uma ótica europeia, e então não somos europeus, mas estudamos a partir de uma ótica muito europeia. Essas são as nossas referências. E essa tradição é uma tradição muito marcada pelo monoteísmo. Então, como é que a gente vai se aproximar desse politeísmo grego a partir dessa ótica, querendo chegar na Grécia a partir da Europa, né? Por quê? Será que esse é o melhor caminho? Será que esse é o melhor método? Uma coisa que eu me pergunto, né? Então, pensar, por exemplo, em filosofias politeístas talvez me ajude, particularmente, eu, Luísa, a compreender esse contexto no qual Platão se insere, no qual ele escreve, e com o qual ele debate, e que ele muitas vezes problematiza também, é verdade, né? Mas, então, justamente por isso eu preciso tentar entender esse contexto e eu acho que há outras portas de entrada para ele. Luísa, muito legal ouvir sobre os temas que te provocam e que estruturam a tua trajetória acadêmica. Eu queria saber como que você chegou a esse nome, ao Crátilo. Por alguma questão específica? Como que aconteceu? Conta pra gente. Tá, bom, eu cheguei no Crátilo porque eu fiz uma tese de doutorado sob a orientação do professor Fernando Santoro sobre mímesis em Platão e em Aristóteles. E o diálogo crátilo do Platão é um dos que empregam um contexto bastante importante a palavra mimesis. Existe uma certa compreensão, uma certa definição, entre aspas, de mimesis que aparece ali, ligada especificamente ao contexto da linguagem, dos nomes em particular, né? Então, esse diálogo, o nome já diz crátilo, né? Esse diálogo passou, na minha tese de doutorado, ele era apenas um dentre vários diálogos, não era o mais importante, mas depois de defender a tese, eu tive a oportunidade de fazer um estágio pós-doutoral de 6 meses, e porque eu estava interessada na questão da linguagem, eu queria me aprofundar nisso, eu escolhi esse diálogo em particular para examiná-lo com lente de aumento, para mergulhar mais nesse contexto. E, bem, o diálogo, Platão, muitas vezes, né, em vários casos, como todo mundo sabe, utiliza nomes de personagens, de personalidades, né, históricas,
algumas com as quais ele conviveu, outras não, mas enfim, personagens históricas que de alguma maneira são importantes para ele, para a sua filosofia ou para o contexto cultural, mas também para o tema sobre o qual ele vai falar em cada diálogo. E, bom, como esse diálogo não só se chama Crátilo, e Crátilo na verdade, esse diálogo é uma conversa entre Sócrates, uma personagem chamada Hermógenes, e esse personagem Crátilo. E para entender melhor esse diálogo, nessa ocasião do meu estágio pós-doutoral, eu fui mergulhar nessa figura, né? Entender por que ele está ali nesse diálogo, qual é o papel que ele desempenha e quais são as referências que nós temos a essa figura, além da obra platônica, né? Isso é muito legal, Luísa, porque nem sequer todas as personagens que Platão coloca nos diálogos dele são personagens de fato históricas, né? Poderiam ser simplesmente fictícias, mas no caso do Crátilo, certamente é uma personagem histórica, né? Sim, certamente. O Crátilo entra naquela lista de personagens históricas que batizam os diálogos platônicos, como Protágoras, como Gorgias, claro que não são todos, mas são alguns. Só que o Crátilo não é uma personagem tão importante quanto esses dois que eu acabei de mencionar, tão conhecida, tão relevante para a história da filosofia, é uma personagem secundária, né? Então, fica essa curiosidade, né? Por que essa personagem é importante? Por que batizar o diálogo com esse nome? Por que colocá-la para conversar com Sócrates nesse contexto e especificamente a respeito desse tema dos nomes, né? Então, essa é uma pergunta que permeia todos os comentários desse diálogo. Claro que não há uma resposta única para ela, de modo algum, ao contrário, ainda é um enigma essa pergunta, na verdade, um grande enigma para mim. Mas o curioso é que, quando você vai ver as referências a Crátilo, fora desse diálogo platônico em particular, as histórias são bastante marcadas por uma certa coloração, a meu ver, cômica. E, então, respondendo, Fernando, a sua pergunta, quando Gabriel me mandou um e-mail fazendo convite para participar disso aqui, ele falou de uma certa vontade de abordar personagens que tivessem algum envolvimento com anedotas. Eu me lembro que essa palavra, pelo menos, eu não me lembro muito bem como que o Gabriel fez esse convite. Foi mesmo, foi uma anedota, e porque a gente quer também se divertir um pouco, né? Boa, então, quando você falou anedota, quando você escreveu anedota no e-mail de convite, eu imediatamente me lembrei de Crátilo, porque das figuras que eu já estudei, eu acho que é a mais anedótica, né? Então, essas anedotas, na verdade, a gente encontra 3 referências a Crátilo feitas por Aristóteles. E a primeira delas é uma referência, na verdade, no contexto em que ele está falando de Platão, né? Então, logo na Metafísica Alfa, no capítulo 6, ele vai falar da filosofia platônica, ele fala de algumas influências de Platão, na verdade ele fala de 3, e é interessante porque ele fala dos pitagóricos, ele fala de Sócrates, então 2 coisas bastante evidentes para todo mundo que estuda Platão, mas ele fala muito fortemente de Crátilo, e não fala um pouquinho não, ele diz que Platão foi desde jovem amigo de Crátilo, que ambos eram marcados, os seguidores de Heráclito eram heraclíticos, né? E que isso explica o fato de que Platão foi um jovem extremamente marcado pela doutrina heraclítica e que buscou... Então tem uma espécie de interpretação aí que Aristóteles faz do germe da filosofia platônica como um todo, que ele teria buscado associar na sua filosofia a explicação heraclítica de que a realidade sensível está em constante mudança, e o corolário sugerido, e portanto não pode ser conhecida, com a influência socrática, que Sócrates teria buscado, segundo Aristóteles, definições no campo da ética, né? Então Platão tenta associar o heraclitismo com o socratismo, dizendo, não, no plano sensível, de fato, não é possível, então, achar definições, achar realidades estáveis, digamos assim, mas há um outro plano, né, no qual nós podemos, sim, encontrar a desejada estabilidade, portanto, construir, achar, né, buscar ou achar definições a respeito desse outro plano, que seria o plano inteligível. Aí Aristóteles introduz
as ideias, as formas platônicas. Então é interessante essa primeira referência a Crátulo, porque ela é bastante forte, né? Crátulo teria desempenhado um papel importantíssimo na vida intelectual, na filosofia platônica. Certamente. Luísa, tem uma questão que eu queria te fazer sobre esse debate aceso, inclusive, na scholarship platônica, relativo à datação exata da atividade de Crátulo, porque isso faz alguma diferença, ao que parece, para entender que tipo de influência teria tido sobre Sócrates e até, eventualmente, sobre Platão. Mas, Gustavo nos avisa que acabou o nosso tempo para o primeiro intervalo, então vou chamar aqui um intervalo, um pouquinho de paciência, e voltamos já já, retomando sobre esta questão da datação, de fato, da atividade de Crátulo. Pode ser? Pode ser. Até já. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos aqui depois do intervalo com Luísa Buarque, falando sobre o Crátulo. Luísa, deixamos o primeiro bloco com uma pergunta um pouco em aberto. Você estava falando sobre a influência, de fato, a importância, desculpe, dessa personagem dentro do movimento filosófico entre Sócrates e Platão, e nós sabemos que tem um aceso debate na scholarship, não sei se esse debate faz algum sentido, e essa é a minha pergunta, sobre exatamente a datação da atividade de Crátulo, atividade filosófica, porque isso mudaria o posicionamento dele com relação a ele ser um interlocutor de Sócrates, ser um mestre de Sócrates. Não sei se você poderia retomar essa questão. Sim, um mestre de Platão. Mestre de Platão. Sim, claro, desculpa. Pois é, olha, eu acho que o debate faz sentido, como qualquer debate pode fazer sentido, né, desde que as pessoas estejam envolvidas nele, mas o que eu procurei fazer, como uma estratégia para não precisar me posicionar em relação a isso, porque não acho que, eu não vejo elementos suficientes para poder datar com certeza essa atividade filosófica de Crátulo, muito sinceramente, até onde eu pesquisei. E aí o que eu procurei fazer foi uma espécie de economia do manejo dessas informações. Então a ideia não há nada que indique que há uma veracidade, né, uma fidelidade histórica em nenhuma dessas informações aristotélicas, na verdade, né, nem nas anedotas que eu ainda não mencionei, que eu vou contar a seguir, e tampouco em relação à própria vida de Platão, né? E então o que me interessou foi muito mais a ideia de que o que Aristóteles conta e o que Platão encena no seu diálogo, de algum modo, podem conversar entre si. De algum modo, tem certos pontos de contato. Então, o interessante é pensar que há uma certa conexão entre as visões de Platão e de Aristóteles sobre a figura de Crátulo. Isso já é suficiente para mim. Se essas visões correspondem ou até que ponto elas correspondem a dados históricos, até que ponto elas não correspondem, é um debate no qual eu não entrei. Não sei se era mais ou menos isso que você estava perguntando. Sim, perfeito. Acho que há debates, de fato, que são superados, de certa maneira, também pelo tempo, né? Você falava da convergência entre Platão e Aristóteles com relação ao Crátulo, mas há também a base, digamos assim, quase manualística, que é uma forte divergência, especialmente no diálogo homônimo, né? No sentido que este heraclitismo de Crátulo, ele não está tão evidente assim, como talvez Aristóteles pareceria compreender no diálogo homônimo. Não sei se você tem uma visão diferente sobre isso. Exato. Não, de fato. Então, a minha investigação foi muito mais por aí, né? Essas duas fontes podem ou não podem conversar, né? Eu falei muito de cara, assim, elas têm pontos de contato, mas isso realmente não é óbvio, porque, de fato, a personagem Crátulo
é uma personagem esquisita e que passa a professar o seu heraclitismo a partir de uma fase da primeira metade ainda do diálogo, mas um pouco por sugestão de Sócrates, né? E a personagem fala... Bom, agora eu estou aqui antecipando coisas, elementos com os quais eu não trabalhei ainda, mas a personagem não é claramente heraclítica desde o começo, e Sócrates parece ser, segundo algumas interpretações do diálogo, pelo menos, o responsável por ir induzindo a personagem a dizer isso ou aquilo, a sustentar isso ou aquilo. Então, na verdade, o mistério é grande, porque não só ele envolve a personagem de Crátilo, como ele envolve a personagem de Sócrates, que é o grande mistério de todos, maior de todos, né? Que é até que ponto os personagens que conversam com Sócrates falam o que eles pensam, até que ponto eles são induzidos por Sócrates a falar o que Sócrates quer que eles digam, né? Então, ou seja, o nó é muito intrincado. Luísa, e essa história de que, a certa altura, o Crátilo parou de falar e só apontava o dedo para as coisas? Que história é essa? Pronto, então ótimo. Então, para eu continuar, inclusive, respondendo à pergunta do Gabriel, eu tenho que responder a essa antes. Então com isso, eu volto justamente à anedota. Que história é essa, né? Depois dessa menção... dessa primeira menção que Aristóteles faz a Crátilo, falando de Platão, na verdade, no livro Alfa da Metafísica, ele também na Metafísica, no livro Gama, no capítulo 5, num contexto de refutação do relativismo de Protágoras, o Aristóteles vai falar dos heraclíticos e ele conta a tal da anedota que culmina nesse silêncio cratílico, que a anedota é a seguinte, que Crátilo seria um seguidor de Heráclito que teria radicalizado a doutrina, entre muitas aspas, do mestre Heráclito, corrigindo o seguinte pensamento. Se Heráclito teria dito que não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio, Crátilo teria respondido sequer uma única vez é possível entrar no mesmo rio. Então, o Crátilo é meio assim, mais realista do que o rei, né? Uma coisa assim. Ele corrige... Certamente. Então, ele corrige Heráclito, dizendo que o devir, o fluxo do devir, né, para usar palavras que são platônicas, na verdade, mas essa constante transformação é tão radical que sequer é possível manter o nome rio, né? Você não pode entrar nenhuma vez no mesmo rio, não tem como dizer o nome rio, não tem como ter uma mínima identidade para sequer nomear, muito menos entrar uma única vez. Portanto, para ser, essa é uma interpretação, claro, mas a ideia é para ser absolutamente coerente com essa conclusão a que ele chega, ele precisa se calar, porque se ele falar rio, ele já está se traindo. Então, acaba sendo uma personagem muito cômica, porque há uma espécie de coerência performativa, né, que faz com que ele tenha que abrir mão da linguagem e só apontar com o dedo, né? Parece que apontar é mostrar aquela coisa nesse exato momento e pum, já foi, já sumiu, já é outra, né? Então, essa é um pouco a primeira anedota e a mais conhecida, que, evidentemente, coloca uma série de pontos de interrogação para o diálogo Crátilo de Platão, justamente, onde Crátilo fala pouco, aliás, pouco, fala de um jeito enigmático, talvez obscuro, então talvez nessa sua expressão ele seja heraclítico, ele lança uns quase oráculos para Hermógenes, e Hermógenes, o outro jovem que está lá conversando com eles, fica confuso, não consegue compreender, e quem explica tudo é Sócrates. O Crátilo fala muito pouco, mas ele fala. Aí existem algumas interpretações de que ele ainda era jovem, de que ele ainda não teria chegado nesse ponto, né, de se calar, mas, de todo modo, sugerem alguns intérpretes que há talvez, na sua forma de expressão, já uma certa tonalidade heraclítica, para além da ligação que Sócrates faz entre ele e as doutrinas heraclíticas. E o último acréscimo, ele em nenhum momento se surpreende ou tira o corpo fora dessa associação que Sócrates faz entre
as doutrinas heraclíticas e o seu próprio pensamento. Então, até o final, ele afirma firmemente e de uma maneira inamovível que tudo muda, né? Eu até brinco num texto que eu escrevo que tudo muda menos Crátilo, porque não adianta Sócrates continuar perguntando e colocando questões que ele afirma o tempo inteiro a mesma coisa. Heráclito tem razão, Heráclito tem razão. Isso é fantástico, Luísa. Eu fico pensando, tem muitas perguntas sobre isso. Uma delas é se nesta história do texto platônico, o Crátilo, você tem algum autor, eu não conheço, se você acha que isso faz sentido, que o Crátilo possa ser o próprio Platão nesta radicalidade da filosofia da linguagem dele quando jovem, como se o Crátilo fosse uma espécie de momento inicial da filosofia platônica. Gabriele, muito interessante, mas eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. E tampouco li alguma sugestão nesse sentido. Porque tem essa referência, não sei onde, que Platão teria sido, digamos assim, teria passado por esse tipo de visão, inclusive de filosofia da linguagem. Platão, claramente. O trabalho do Gianni Casertano, por exemplo, vai muito nessa direção, de mostrar como Platão é um expert de filosofia da linguagem, né? E pode ser, de repente, que isso estivesse uma brincadeira de Platão com Crátilo. Mas deixa eu falar uma outra pergunta que achei interessante. Só um comentário em relação a isso. Claro. O que é interessante é que nesse momento, naquele primeiro momento da metafísica em que Aristóteles faz a conexão Platão-Crátilo, o próprio Aristóteles, ele comenta o seguinte: a pluralidade das coisas sensíveis que tem o mesmo nome que as formas. Então, o Aristóteles, desculpem, já faz uma associação direta num contexto em que ele menciona Crátilo e Platão, a questão dos nomes. Quer dizer, as coisas sensíveis e as formas seriam homônimas. Exatamente. Não, outra pergunta que eu ia te fazer sobre isso, você citou a ideia que algumas pessoas têm do oráculo, do que estaria por trás, né, desse discurso quase oracular, né, do Crátilo. E eu fico pensando, e de fato eu acho que tem essa ideia, né, da manteia, né, por trás do texto de Platão, né? Como você falou no começo dessa importância de imaginar, de tentar pensar a filosofia antiga, em geral a literatura antiga, a partir também de outras expressões religiosas, de expressões culturais diversas. Eu fiquei pensando como você daria conta de entender este uso dos nomes quase de forma exatamente religiosa, de adivinhação oracular, né? Quase que este medo sagrado que se tem da linguagem nesse texto. Uhum. Sim, existe toda uma linha de comentários sobre o Crátilo que se aprofunda bastante nesse tópico, né? Essa ideia de que, porque o que é interessante é que é um diálogo sobre linguagem que se concentra no nome, né? Na verdade, todas as reflexões que Platão faz ali sobre logos, elas são como que decodificações dos nomes, porque quando ele faz as famosas etimologias, né, que ocupam, sei lá, uns 2/3 do diálogo, talvez, ele mostra que cada nome é uma pequena frase, né? Então, cada nome diz algo, às vezes algo bastante complexo e extenso, né? Depende do caso. Então, existe sim todo um enraizamento dessa forma de proceder, dessa forma de abordar questões linguísticas a partir do nome. Existe todo um enraizamento em visões provavelmente religiosas, segundo as quais o nome tem um certo poder sobre a coisa, né? Assim, ou um certo poder de modificação da realidade. É claro que não são só as visões religiosas que dizem isso, de modo algum, mas essa questão de se fixar no nome em particular, né? Porque a gente não está falando do poder da linguagem de uma maneira geral, né? Do poder, da potência da linguagem de criar realidades e de modificar realidades. Não estou falando disso, estou falando do nome mesmo, do nome ser capaz de dizer uma verdade ou não sobre a coisa que ele nomeia. Então,
Isso é uma característica bastante curiosa do diálogo. Isso faz com que o Crátulo seja, por exemplo, um diálogo muito distinto do Sofista de Platão, em que a gente tem toda uma filosofia da linguagem muito diferente dessa. Então, provavelmente há uma ligação, sim, com todo um contexto oracular, todo um contexto de adivinhação, todo um contexto também de performances religiosas a partir de nomes, né? Isso é bem provável. Luísa, você pode falar um pouco para a gente sobre a influência dessa discussão de Crátulo para a história da filosofia da linguagem nos dias atuais? Eu penso sempre, quando você fala de calar-se, Luísa, né? Eu penso sempre de Wittgenstein, por exemplo, né? Que chega no mesmo ponto, olha, não dá para falar, acabou. Sim, que interessante, assim, essa sugestão é muito legal, Gabriele, com certeza. É interessante, né, como uma das coisas que chamou a atenção poxa, ele está falando de um contexto heraclítico, claro que é um Heráclito que aparece nesse diálogo é um Heráclito muito caricatural. Como a gente já viu, o próprio Crátulo radicaliza Heráclito, né? Então a gente está fazendo uma caricatura de Heráclito aqui, de alguma maneira. Mas, de todo modo, é um certo mistério também pensar, se a gente está falando da transformação das coisas, né? Por que a questão do nome, que a questão da linguagem entra tão rapidamente em jogo? Né? Poderia haver uma separação entre esses dois âmbitos. Mas, de fato, chama atenção, e isso tanto em Platão quanto em Aristóteles. Olha aí, Gabriele, finalmente eu chegando em um dos pontos de contato. Chama atenção o fato de que, imediatamente, pelos dois autores, mais tarde por Sêneca também, não que Sêneca fale de Crátulo, mas quando ele faz algumas citações de outras versões dos fragmentos heraclíticos do Rio, ele próprio fala também, dando a sua explicação, que os nomes permanecem, mas as coisas mudam, sabe? Então, é impressionante como o tema do nome, o tema da linguagem vem a reboque dessa questão do devir. Não é uma coisa que, para mim, pelo menos, soe evidente, mas eu constatei que isso acontece, né? E isso acontece muito especialmente em Platão e em Aristóteles. E aí, só para falar e eu acho que isso complementa e responde um pouco a pergunta da Fernanda, a terceira menção aristotélica a Crátulo é na retórica. Olha que interessante, Fernanda. É na retórica, num contexto em que ele está falando de discursos patéticos, de discursos que, né, provocam emoções fortes. E aí ele fala que Ésquines, que é um socrático também, teria contado que Crátulo assobiava e batia palmas para chamar a atenção do auditório e com isso persuadir. E ele só fala isso. Isso é muito estranho. Porque... Fantástico. Imagina a cena dele fazendo isso. Ele não diz que é porque ele não falava, mas eu fico pensando, será que é porque ele não falava, então ele tinha? Mas se ele não falava, como é que ele discursava diante de um auditório? Então parece que não é bem isso, parece que talvez antes de ele se calar, ele usasse assobios e palmas como recursos para chamar a atenção da audiência de alguma maneira. Não sei, é uma alusão que eu considero muito misteriosa por Aristóteles, ela é feita muito de passagem, mas ela, de novo, insere Crátulo em um contexto de linguagem, em um contexto retórico, né? Explicitamente retórico, em todos os sentidos. Então, essa aproximação acontece por muitas vias. O diálogo de Platão, em particular, agora, né, falando do texto intitulado Crátulo, eu acho que ele tem uma influência forte sobre a história da filosofia da linguagem, mas ele hoje não é considerado dos textos mais fundamentais ou centrais para se pensar numa filosofia da linguagem platônica, né? Então, é um texto que inclusive foi desconsiderado no século XIX, sugeriram que ele seria um texto apócrifo, justamente porque ele é um texto tão esquisito e, a meu ver, cômico, né? Então, a minha aproximação do texto, esse estudo que eu fiz nessa época do estágio pós-doutoral, ele foi me levando à conclusão de que havia propositalmente uma abordagem cômica da questão. Isso não significa diminuir, ao contrário, né? Quem é leitor de Aristófanes claro. sabe, né? Quem é leitor de Aristófanes sabe muito bem que o cômico também é muito sério, né? E acho que Platão era um grande leitor de Aristófanes, diga-se de passagem. E um escritor cômico mais do que trágico, talvez, o próprio Platão, né? Exato.
e com todas as críticas fortes que ele faz à comédia, ele é bastante cômico também. O personagem Crátilo, o diálogo, para mim, é claramente cômico. Essa comicidade foi notada desde cedo, mas como eu estava dizendo antes, ela foi usada durante um certo período para desmerecer o diálogo, né? E aí depois, quando vários intérpretes foram se dedicar a essa operação de uma espécie de reabilitação do diálogo, né, a ideia foi um pouco dizer, não, olha só, como Platão fala aqui uma série de coisas sérias. Então, o que eu procurei foi mostrar que ele é sim cômico, mas que isso não desmerece nem um pouco, e ele continua falando essas mesmas coisas sérias, mas por meio dessa comicidade cratílica, que é corroborada por Aristóteles, né? Então, um outro ponto de contato. Agora, isso faz também com que o diálogo não seja propriamente um instrumento fácil de manejar no que diz respeito às teorias, né, da linguagem. Então, ele acaba ocupando um espaço um pouco de, talvez, peça de museu, muitas vezes, né? Tem duas posições extremas, ou os nomes são naturais ou são convencionais, né? E Sócrates refuta uma, parece se colocar do lado de uma, mas no fim das contas quase que vira casaca no último momento e se coloca do lado da outra, mas não se sabe muito bem se parece ser, na verdade, uma espécie de terceira via, enfim. Então, ele acaba sendo um diálogo que coloca questões preliminares, né? Mas a sugestão do Gabriele é muito interessante, mas a gente tem que lembrar que no diálogo Crátilo não se cala. Nesse diálogo, Crátilo não se cala. Ele fala pouco, mas ele não se cala. Muito legal. Muito legal, Luísa. Muito obrigado. Eu pude ver bem agora o motivo da tua escolha do Crátilo. O episódio de hoje está muito bom, mas infelizmente chegamos no nosso limite do tempo. E foi muito bom te ouvir, Luísa. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Luísa. Hoje falamos sobre Crátilo com a professora Luísa Buarque. Obrigado a todos que nos ouviram. Nosso próximo personagem será Heródoto, sobre quem conversaremos com a professora Carmen Soares, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Até lá! Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Cornelli, Gustavo Gomes e Susumu Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!